Mensagem pro meu irmão, tá aqui, meu irmão Gêmeos, cadê ele? Tá escondido aí, olha lá, meu irmão Gêmeos, ele chama Alessandro, e aí eu mandei no grupo transmissão, aí foi para todo mundo aqui o convite para ir no pesqueiro, e para mim responder as mensagens depois, a tarde toda respondendo, quase que tive que pagar para todo mundo lá depois, vou ter que levar agora, e essas aí é apenas uma das mancadas. Uma vez também eu cheguei diante de uma pessoa, ela estava na Santa Casa trabalhando, você pode falar? Pode, né? A pessoa estava trabalhando, estava lá no hospital trabalhando. Aí eu cheguei e falei, nossa, que bênção, você está grávida. Daí ela falou assim, não estou grávida, não, estou doente mesmo. Isso aqui é uma inflamação que deu na minha barriga. Mas eu ia saber, irmão. Então, assim, às vezes acontece, né? Mas os irmãos que têm recebido a mensagem, que vocês possam meditar e compartilhar essas mensagens que a gente envia, para que seja uma corrente do bem, para que a gente possa levar essa presença de Deus para outras pessoas. Amém? Você encontrou aí? Antes? Não. Marcos capítulo 5, verso 21. Hã? Ah, tá esperto, né? Marcos capítulo 5, do verso 21 em diante. Não vai achar nem nos livros apócrifos vocês vão encontrar segunda Marcos. Marcos capítulo 5, verso 21. Pode soltar aí para mim, daí se tiver. Você já abraçou alguém hoje, irmãos? Né? Esses dias foi dia do abraço. Né? Então você deixa a Bíblia aí em qualquer cantinho, abrace alguém. Se levanta um pouquinho. Vai ao encontro de alguém aqui, tenta abraçar 2, 3. Sabia que o abraço cura? O abraço promove paz. Essa é a presença de Deus. A igreja primitiva se reunia todos os dias partilhando o abraço, partilhando o pão, partilhando a palavra do Senhor. Quanto mais pessoas se abraçar nessa noite, mais Deus vai te abraçar. Abraçando, irmão, só para abraçar, não é para pegar telefone não, hein? Igreja, sabia que o abraço é tão importante que, segundo a medicina, aonde foi introduzido nos meios clínicos o abraço, o sorriso, as pessoas se recuperaram mais rápido das enfermidades. Então, se você não tem o hábito, às vezes, de chegar em algum irmão, abraçar, né? Eu tenho 2 irmãos aqui na igreja que quando eu passo, eu já sei que eu vou ganhar abraço. Então, crie esse hábito, irmãos, de estar abraçando, de estar sorrindo, de estar se aproximando mais das pessoas. Que as pessoas chegarem na nossa igreja, visitar, que eles possam enxergar em nós alguma coisa diferente que lá fora eles não têm. Né? Então, que nós possamos buscar mais disso no nosso meio, tá bom? Na nossa casa. Evangelho, então, de Marcos, capítulo 5, verso 21. Encontraram? Eu vou ler para vocês. Esse aqui é um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus nessa noite vai trabalhar na nossa vida de uma forma tremenda. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se ele a uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se diante dos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-lhe que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, estava com fluxo de sangue, e havia padecido muito com médicos, e despendido tudo o que ela tinha, nada aproveitando disso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste. Aleluia. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele falando ainda, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e o que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e se assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe desse o que comer. Feche seus olhos. Pai, entre mim e vós é o Espírito Santo de Deus. Que somente aquilo que é proveniente de Ti, Pai, seja ministrado ao coração da Tua igreja, que toda distração seja retida, Pai. Ó Deus, que possa ser uma noite de cura, uma noite de entrega, uma noite de socorro, uma noite, ó Pai amado, onde possamos sentir, ó Pai, a virtude saindo de Ti. Tu és bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Antes de iniciar a ministração, eu quero que vocês entendam a importância da palavra profética. Essa mensagem, ela vem como algo profético para a nossa vida. Aqui havia duas histórias se encontrando, e Jesus, ele transmite a duas gerações algo profético. Às vezes nós perdemos as oportunidades que Deus quer dar para a nossa vida, porque nós chegamos no culto, mas nós não participamos do culto. E não tem como Deus fazer algo se o Espírito Santo não conseguir agora convencer você disso. Você vai chegar aqui diante da palavra de Deus como o jovem rico, como tantos outros que chegaram diante de Jesus, mas saíram da mesma forma. Agora você tem a oportunidade de chegar diante de Jesus nessa noite, como essa mulher, e sair daqui totalmente transformado. Mas para que isso ocorra, você tem que estar hoje totalmente sensível àquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo aquilo que Deus quer transmitir através da palavra dele. Então, tudo aquilo que possa, por algum momento, tentar tirar a sua distração, você comece a orar. Se vier sono, se vier cansaço, se vier fadiga, se tem alguém tentar te distrair, você ora no teu interior e fala: não, eu quero essa palavra profética para a minha vida. Amém? Esse contexto aqui fala de um episódio. Jesus estava saindo de Gadara, onde tinha expulsado, um demônio, onde ele tinha libertado um jovem, e agora Jesus estava entrando em Cafarnaum, e Jesus, ele está sendo acompanhado por uma grande multidão. E ao entrar na cidade de Cafarnaum, Jesus muda um pouco o seu curso, porque ele se encontra com o chefe da sinagoga chamado Jairo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver duas histórias se cruzando. Uma história de uma menina e de uma jovem, uma menina de 12 anos, que há 12 anos sofria, estava ali sofrendo no leito, e uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Essas duas histórias vão se cruzar. O que Jesus, através do evangelista, quer nos transmitir aqui, é que ambas estavam morrendo. Uma estava morrendo por causa de uma hemorragia. Há 12 anos ela estava sofrendo. A outra estava no leito. A Bíblia não descreve a causa da sua enfermidade, mas a Bíblia cita algo comum entre essas personagens. Uma com 12 anos morrendo e a outra 12 anos padecendo. E o que nos chama a atenção é que, segundo a tradição, o nome dessa mulher que há 12 anos sofria dessa hemorragia foi mudado para Verônica. E segundo a tradição cristã,
essa mulher começou a ter hemorragia quando ela tinha 14 anos de idade. E segundo a tradição judaica, ela passou dos 14 anos, com mais 12 ao encontrar Jesus, então ela estava dentro desse contexto com 26 anos de idade já. E o que nos chama a atenção é que naquela época, uma mulher, quando ela entrava no ciclo menstrual, ela tinha que se afastar do convívio social e ela vivia no arraial dos impuros, assim como tinha o arraial dos leprosos, dos doentes. Mas as meninas, quando elas entravam no ciclo menstrual, elas ficavam afastadas por algum tempo, por alguns dias do convívio social e depois elas retornavam. Mas com essa mulher era algo diferente. Todas entravam e depois de alguns dias saíam, mas aquela mulher não conseguia sair. Por quê? Porque a sua hemorragia não sarava. Ela via pessoas entrando e pessoas saindo, mas ela estava totalmente presa, sem sonhar, sem poder gerar filhos, porque uma mulher, aquilo era algo de tamanha importância, sem poder conviver com a sociedade, com a família, sem poder usufruir de tudo aquilo que nós sabemos que nós podemos usufruir na nossa juventude. No outro lado do cenário havia uma jovem que aos 12 anos também estava morrendo. Não poderia também gerar a partir daquela enfermidade. Ao final, a morte cessa todo tipo de sonhos, projetos, todos os tipos de oportunidades na vida. E essas histórias se cruzam. E o que me chama a atenção é que o Espírito Santo falando ao meu coração a respeito desses dois episódios, e segundo a tradição, esses dois episódios representam a igreja velha e a igreja nova. A mulher do fluxo do sangue representa a igreja, as pessoas, nós somos a igreja, as pessoas que têm muito tempo de conversão. E a menina representa a igreja nova, a igreja atual, representa aqueles que estão se achegando a Jesus nesse tempo agora, nessa década, nesse momento que a igreja atual vive. Só que o que nos chama a atenção é que ambas estavam morrendo, ambas estavam padecendo. E é nesse cenário que Jesus entra em cena, é nesse cenário que Jesus vai nos ensinar algumas coisas, para que não viemos falecer ou desfalecer na nossa caminhada cristã, para que não possamos em nenhum momento perder aquilo que Deus tem nos dado. Note você que na parábola das 10 virgens, todas dormem, mas 5 conseguem despertar. Todos nós somos prudentes ou podemos ser nésios. A responsabilidade é de todos, tanto da igreja antiga quanto dos jovens da igreja nova. Eu não estou falando aqui em tempo de idade, irmãos. Estou falando aqui de tempo de intimidade com Deus. Agora, o que Deus quer nos ensinar aqui nesse contexto é que Ele quer curar essas gerações. Deus quer tratar a igreja num todo, a família num todo. Deus quer nos sarar desde a nossa primeira geração até a geração que virá depois de nós. Deus quer trabalhar no nosso meio. E nós precisamos entender isso, porque hoje nós vivemos um período onde a igreja, em alguns momentos, se adoece e não consegue influenciar o mundo lá fora. Pelo contrário, o mundo lá fora tem influenciado às vezes a igreja. Isso são sinais de uma igreja adoecendo, de uma igreja morrendo. Segundo a sociologia, 20% de qualquer classe consegue mudar qualquer meio. E segundo fontes do IBGE, nós somos no Brasil 30% de evangélicos. Estou falando só evangélicos, sem contar os católicos, os espíritas, o cristianismo no todo. Nós somos 30% de evangélicos. E por que nós não conseguimos ainda influenciar essa sociedade? É porque nós ainda não colocamos a nossa força em prática. Pela primeira vez, o país se uniu em torno da família e conseguiu eleger um presidente. E se nós usássemos todos esses recursos, todas essas forças que nós temos, para tentar transformar a família, tentar transformar a sociedade e tentar impactar o meio que nós vivemos?
se a igreja entendesse a força que ela tem, quando eu falo igreja, eu falo nós. Se nós entendêssemos a importância que a igreja tem, a força que nós temos, irmãos, nós conseguiríamos ter uma sociedade diferente, uma família diferente. E quando essas gerações se cruzam, há alguns personagens aqui que são fonte para nós de inspiração. Jairo, que representa a ação do Espírito Santo, ele sai da sua posição e vai até o encontro de Jesus. A mulher que sofria 12 anos, que representa aqueles que podem conhecer muito da palavra de Deus, ter tempo de igreja, mas também adoecer e morrer. E a menina, que representa aqueles que podem estar iniciando a sua caminhada com Deus, uma igreja que tem pouco tempo de vida como a nossa, ou outra tantos, mas que também pode morrer se Jesus não chegar a tempo, e se Jesus não estiver no meio dessa igreja. E no encontro dessas duas gerações, nós vamos ver Jesus tentando tratar a esterilidade que havia nas duas gerações. A mulher que sofria no seu arraiá, que sofria as suas impossibilidades de relacionamento e não podia gerar filho, e a menina aos 12 anos matando todos os seus sonhos e possíveis projetos e até mesmo de filhos. E Jesus quer tratar essas gerações com um propósito maior e um benefício maior, porque segundo a palavra de Deus, lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, a promessa de Deus é que os jovens vão ter visões e os velhos profetizarão. A palavra que Deus tem para a nossa igreja é que vai haver no nosso meio um avivamento. Vai haver, mas para isso tem que haver cura, tem que haver direcionamento e tem que haver a manifestação da presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa. Entenda aqui, que às vezes Deus quer tratar algo na nossa casa, na nossa família, curar para promover o avivamento, no nosso ambiente de trabalho e no meio da igreja, porque ambos andam lado a lado. Para haver avivamento tem que ter saúde espiritual, e para ter saúde espiritual é necessário o avivamento. E quando eu olho para esse texto e esses segredos que Jesus nos faz entender nesse contexto, eu aprendo algumas coisas importantes com a geração antiga e com a nova geração. Eu aprendo algumas coisas importantes com esse texto que eu quero que vocês entendam nessa noite, para que possamos sair daqui avivados, mas acima de tudo curados, para que possamos impactar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, para que possamos ser impactados pela presença de Deus e para que possamos usufruir de tudo aquilo que Jesus tem na nossa vida. Jesus foi ao caminho daquelas pessoas. Uma permitiu-se sair do seu arraiá e tentar algo novo. A outra foi alcançada pela graça de alguém, ou seja, de Jairo, o próprio pai, que se esforçou para trazer isso. Não importa como hoje você vai conseguir essa cura, se é através de alguém na sua casa ou se você vai ser o agente da cura. O que Jesus está dizendo para você é que Ele vai promover a cura, Ele vai promover o avivamento, Ele está no caminho. Note você que o milagre acontece porque Jesus estava andando no caminho. O milagre só acontece porque quando Jesus entra em Cafarnaum, houve naquele momento uma ação, seja do Pai ou seja da própria pessoa. E o que é o que nós podemos aplicar na nossa vida aqui? Quando nós olhamos para esse evangelho segundo São Marcos, nós vamos ver que Marcos ele é mais conciso e ele é mais introdutivo naquilo que ele quer transmitir. Quando você lê essa mesma passagem no evangelho de Lucas, no capítulo 8, você vai notar uma pequena diferença que faz toda a diferença. Eu não vou ler agora para a gente terminar mais cedo, terminar o culto no horário certo, mas quando você for ler na tua casa, no capítulo 8 do evangelho de Lucas, você vai perceber que Lucas ele é mais discreto. Por quê? Lucas é médico. E quando Lucas descreve esse episódio, Lucas fala assim: havia uma mulher que há 12 anos sofria, de uma hemorragia e gastaram o que tinha. Marcos vai falar o quê? E havia uma mulher que há 12 anos... Por quê? Porque Marcos não é médico. Marcos foi discípulo de Pedro, então você sabe quem Marcos andou.
Ele não tinha compromisso com a palavra, em querer agradar. Marcos vai dizer o quê? Uma mulher que há 12 anos gastara tudo que tem com médicos e não resolveu nada, indo de mal a pior. Eu não sei se tinha o conselho de medicina lá, o CRM na época, que Lucas ficou com medo, eu acho, né? Porque tem uma ética dentro da medicina que os médicos não falam, mesmo eles sabendo que o procedimento, né, Andrés? O procedimento do outro médico não foi o suficiente, não foi o mais adequado, ele faz o certo dali para frente, mas com o paciente ele não fala. É uma ética entre eles. Então talvez Lucas estava sendo um pouco ético ali naquele momento e não quis dar tantos detalhes, mas Marco vai dizer, a mulher gastou tudo que tinha com médicos, não resolvendo nada, ainda de mal a pior, ou seja, os médicos só levou o dinheiro dela. E é isso que Marcos descreve. E eu aprendo algumas lições aqui para ver cura nas gerações, que eu quero que vocês entendam nessa noite, para que haja cura na tua filha, no teu filho, no teu pai, na tua vida, para que haja cura no meio da igreja, para que haja cura na nossa vida. E quando nós olhamos para esse texto e nós entendemos um pouco esse contexto, nós vamos perceber algumas coisas simples, mas totalmente eficazes, totalmente importante. A primeira coisa que eu aprendo para promover cura na minha vida e na minha geração é que eu preciso depositar minha confiança naquilo que realmente faz a diferença. Note você, essa mulher levou 12 anos da vida dela indo de médico para médico, gastando tudo o que ela tinha, mas segundo Marcos, foi de mal a pior. Quantas vezes você não fez isso, irmão? Quantas vezes você depositou confiança, gastou seu tempo, seu recurso, seu esforço, achando que a sua vida ia mudar porque você precisava ter um salário melhor, você precisava ter uma posição melhor. Você gastou tempo em não fazer tantas coisas no meio social, porque eu preciso ficar mais bonito, porque as pessoas precisam me aceitar, eu preciso melhorar meu vocabulário, eu preciso me relacionar com pessoas influentes na sociedade, eu preciso ter meios para eu poder ser visto, ser notado, e você sempre deixou Jesus de lado. Quantas pessoas que o último recurso dela é Deus, ela vai no médico, ela vai na benzendeira, ela vai no cigano, ela vai em tudo, ela não resolveu o problema dela, ela fala assim, agora só Deus. Mas por que não foi em Deus no primeiro momento? Irmãos, até mesmo para você ir no médico, você tem que orar, pedir a Deus, porque Deus usa a ciência, usa a medicina, mas às vezes eles também falham. Uma vez, eu vou contar um episódio comigo, uma vez eu tive uma crise, um problema, pedra no rim, e aí eu fui no médico, eu tive lá em Campos do Jordão, peguei até trauma de Campos do Jordão, porque foi lá que eu tive minha primeira crise, pedra no rim, e eu não sabia, nunca tinha tido, irmãos, que dor, hein? Quem teve aqui sabe, e caía no chão assim, rolava no chão lá, de dor, aí tomei o remédio lá, voltei para cá, quando cheguei aqui em Itatiba, fui no pronto-socorro ali na Santa Casa, o médico falou assim, você veio embora por causa disso? Eu não sabia o que era, eu falei, é gases, tomasse uma cerveja e estava resolvido. Foi ou não foi? Aí eu falei assim, mas é gás isso aí? É gás, tem gente que tem até infarte, pensa que vai morrer. E me deu alta, mas não deu tempo de chegar em casa, eu tive outra crise. Aí voltei de novo. Isso aí então é infecção de urina. Primeiro mandou fazer lavagem, né? Foi pior ainda. E ainda era um enfermeiro conhecido lá. Você não é o Leandrinho da rádio? Não deu nem para me falar que era meu irmão, porque ele conhecia eu. Aí, paguei esse constrangimento, voltei para casa, falou de novo, voltei, era infecção de urina, não era infecção de urina, tomei antibiótico, era pedra no rim, depois, lá na frente, que pagar um outro médico, consulta particular, para poder tirar a pedra do rim, fiquei internado 7 dias no corredor da Santa Casa, não tinha vaga, é a tua história. Mas para vocês verem que até para ir no médico, você tem que falar, Deus, guia esse médico, que esse médico faça um efeito na minha vida. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor conduz. E às vezes a gente faz tudo o contrário, vai correr de um lado para o outro, fica buscando ajuda, achando que as pessoas vão nos ajudar. E a gente gasta tempo com pessoas erradas, correndo atrás de profecia, de revelação, correndo atrás de irmão, correndo atrás disso e daquilo, e Deus está falando, quando é que você vai dobrar o seu joelho e falar comigo? Quando é que você vai construir a sua casa na rocha? Quando? Então essa mulher passou 12 anos da vida dela buscando nos lugares errados.
É tão ruim, né? Quando você investe tanto na vida de uma pessoa, né? Você vai, faz 12 anos que você fica ali cuidando, dá carinho, dá atenção e não resolve. Né? Que você investe na sua vida espiritual, você investe, constrói, tentando construir algo e nada. É tão ruim. Essa mulher passou 12 anos vivendo isso. Fazendo e não tendo retorno. Por quê? Porque o que ela precisava não estava nas pessoas. E às vezes a gente leva tempo demais para entender e perceber isso. Né? A gente perde recursos na nossa vida, perde tempo, gasta tempo para entender que o que mais nós precisamos, nós já temos acesso e não custa nada, que é Jesus. Só que parece que hoje vir na igreja hoje é fazer um favor para Deus. Qualquer dia as pessoas acham que Deus vai ficar na porta da igreja falando assim: entre, por favor, para mim não passar vergonha, entre. Irmãos, Deus continua sendo Deus. Dependendo, se a igreja não clamar, a palavra de Deus diz que as pedras clamarão. Nós precisamos estabelecer um princípio na nossa vida e buscar as coisas do alto. Não é errado você trabalhar, você estudar, você fazer curso, não é errado não. O errado é você deixar Jesus no último lugar na fila. É dar para Ele o tempo da sobra. É começar a potencializar demais as coisas terrenas e deixar as coisas espirituais. É confiar demais em carros e cavalos e não fazer menção no nome do Senhor. Então o que essa mulher aqui nos ensina é que nós precisamos buscar no local exato, irmãos. Na fonte exata. Quando você busca em Deus, você não se engana, você não se frustra. Tem uma ilustração, hoje eu vou falar bastante de ilustração. Uma ilustração que fala que tinha dois pedreiros trabalhando numa construção. E ele estava ali ouvindo uma rádio gospel. E de repente ligou naquela rádio, alguns irmãos já conhecem essa história, mas para você entender o que Deus quer mostrar para você. De repente ligou na programação daquela rádio, o locutor mandou ligar lá quem tivesse precisando de oração. E aquela programação estava ao vivo, o som alto ligado. De repente os dois pedreiros ouvindo, uma senhorinha liga lá. E ela começa a falar para o locutor da rádio: olha, minha vida está tão difícil, eu não tenho o que comer em casa, eu estou passando dificuldade, tenho 2 crianças, mas eu sei que o meu Deus vai enviar provisão, eu sei que Deus vai enviar. O locutor da rádio falou assim: mas você mora onde? Ela falou assim: eu moro na rua tal, no bairro tal. Crê, irmã, que Deus vai enviar provisão, algum ouvinte aqui vai se sensibilizar e vai te ajudar. E a irmã agradeceu, fez a oração. E os dois que estavam vindo não tinham convicção de que Deus pode fazer. E eles resolveram pregar uma peça naquela irmã. Então um deu ideia para o outro: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheiro, você vai no mercado, compra uma mistura ali e você vai levar para ela. Só que você vai falar para ela que foi o diabo que mandou. Aí o outro lá falou assim: mas por quê? Não, porque ela ligou pedindo para Deus, mas eu vou mostrar para ela que o Deus não se importa com ela, que o diabo que se importa. E aqueles dois armaram, fizeram isso, foram no mercado, comprou ali uma sacola de coisas, sabiam o endereço, tinham pegado na rádio e foi na porta da irmã. Chegou lá, a irmã de joelho, orando para Deus enviar a provisão, enviar a solução, confiando em Deus. De repente eles batem palma, a irmãzinha para de orar, vai atender. Aí eles sem falar nada, eles falaram: nós viemos trazer para a senhora aqui esses alimentos. A senhorinha pegou o alimento, começou a orar, agradecer. E nisso os dois impacientes falaram assim: mas você não vai perguntar quem trouxe não? Aquela senhorinha na unção de Deus falou assim: eu não vou perguntar, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Irmãos, quando a gente confia em Deus, quando a nossa confiança está em Deus, a gente não fica abalado. Agora, quando você deposita sua confiança, por que tem tanta gente frustrada hoje aí, desigrejado? Porque confiou no pastor, no homem, o homem é falho. Os discípulos estavam do lado de Jesus, Pedro cortava a orelha dos soldados, os discípulos dormiam, mandava embora as crianças. Então você acha que a igreja não vai ter falha? Vai ter. Mas o dono da igreja, o Senhor da igreja não falha. E é nele que nós temos que depositar a nossa confiança nessa noite. É nele. Nós precisamos entender. Ter Jesus, igreja, e não usufruir dessa intimidade com Jesus, poder falar com Jesus,
poder ter essa comunhão com Jesus, cultuar a Deus. Tem gente que fala assim, eu gosto de ir na igreja na hora da palavra, deixa de oferecer para Deus o louvor. Eu gosto de ir na igreja na hora do louvor, deixa de ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Eu vou embora antes da bênção porque eu estou atrasado, perde a bênção apostólica no final. Ter Deus e não usufruir de tudo que Deus pode fazer, é como ter sede e não querer beber, ter fome e não querer comer, ter frio e não querer agasalhar. É loucura. É como você chegar diante de uma cachoeira com um balde para buscar água, morrendo de sede, mas ir com o balde furado. Então Deus, Ele é a fonte inesgotável, mas você precisa saciar essa sede. Você precisa entender que Ele é a primeira pessoa que você deve se relacionar quando você acorda. Antes de ir lá no WhatsApp ver quantas mensagens você tem, você deve agradecer a Deus por ter abrido os olhos. Ele é a pessoa que você deve se relacionar na mesa, se relacionar no caminho para o trabalho, todo o tempo. Você consegue entender? Vamos parar de gastar tempo, irmãos, que nem essa mulher, nos lugares errados, com coisas erradas. Tem gente que gasta recurso, é assim, né? Ele paga R$150 para assistir um show, um espetáculo, uma palestra, mas não consegue gastar dar R$5 para a igreja, para abençoar a vida de um irmão. Ele fica 3 horas no cinema assistindo o filme lá que teve agora aí qual? Dos Vingadores. 3 horas levou o filme, eu não fui assistir. Eu não fui assistir mais porque não deu. 3 horas de filme. 3 horas ele fica lá, não vai no banheiro, não sai, não reclama, fica lá, Tony Stark, se esse homem de ferro viesse aqui. Fica lá delirando com o homem de ferro lá e não consegue ficar 1 hora no culto agradecendo a Deus. É ou não é, Gabriel? Fala, desce o cajado aí, fala. Não consegue. Então ter Jesus, irmãos, se relacione melhor com Jesus. Fala para a pessoa que está perto de você, vamos começar a fazer isso na nossa casa. Relacionar com Jesus, não com o filme. Segunda coisa que eu aprendo para receber a cura, o avivamento na minha vida, para receber a provisão, irmãos, nós aprendemos que nós não podemos deixar os obstáculos nos paralisar. Agora, percebe aqui esse contexto. Essa mulher que representa os mais antigos, os cabelinhos brancos, pessoas mais, tempo na igreja, que representa, eu tenho tempo também, irmão, que representa nós, que já estamos aí há algum tempo nessa caminhada cristã, que representa a igreja lá de trás, que tocava sanfona, cantava hino da harpa, que representa essa igreja. Essa mulher, ela teve que superar os obstáculos. E agora, vamos anotar os obstáculos que essa mulher tinha. Primeiro, ela era mulher. E os irmãos sabem que naquele período, as mulheres sofriam muito mais do que sofrem hoje. Hoje, as mulheres conquistaram o seu espaço. Naquele tempo, as mulheres tinham dificuldades. Tanto que você vai ver que se a mulher cometesse o adultério, ela era apedrejada. A mulher sofria uma discriminação se ela não pudesse dar filho para o seu marido. O marido podia arrumar outra mulher. A mulher não tinha voz. Então ela já tinha o preconceito por ser mulher. Ela tinha esse obstáculo, não ser ouvida como deveria. O segundo problema que ela tinha é que ela tinha o problema da enfermidade. E por estar sangrando, ela não podia ficar andando pelos ambientes naturais que uma pessoa hoje anda. Hoje nós podemos circular livremente. Essa mulher tinha esse obstáculo. Tanto que você vai ver que quando Jesus manda chamá-la, ela tremendo e temendo, ela vai, porque o medo dela era de ser descoberta como uma pessoa que tinha que estar no arraial das impuras, estar no meio de um convívio social. Se Jesus não a curasse, se ela tivesse tocado em qualquer lugar que não fosse Jesus e ela tivesse sido descoberta, ela seria punida. Essa mulher tinha o obstáculo da multidão que estava espremendo Jesus. Então ela não teve acesso como nós temos hoje, de carro, de casa, para a nossa casa, até aqui, para estar onde Jesus está, dobrar os nossos joelhos. Os judeus e as pessoas daquela época ainda não conheciam Jesus como Messias. Então aquela mulher, ela tinha o obstáculo de enfrentar os discípulos, enfrentar a multidão, enfrentar os seus medos, enfrentar a distância, mas ela não deixou o tempo de 12 anos,
a frustração de ter gastado tudo que tinha, minar a sua esperança de receber a cura. E quantas vezes nós paramos no meio do caminho, irmãos? Quantas vezes nós estamos tão perto de ver aquela pessoa que amamos na igreja, estamos tão perto de ver a nossa cura, estabelecer a nossa cura, estamos tão perto de prosperar na vida financeira, de exercer o nosso chamado, o nosso ministério, nós paramos no meio do caminho, porque os obstáculos vieram. Alguém vê lá. Obstáculos que acontecem na nossa vida. Alguém que falou alguma coisa ou olhou diferente, isso já nos afastou da igreja. Alguém que não falou algo que gostaríamos que falasse, isso já nos afastou da presença de Deus. Alguém que não me dá carona, então eu não vou na igreja. Eu estou cansado e hoje eu não vou na igreja. É todo dia a mesma coisa, eu não vou na igreja. E aquela mulher há 12 anos sofrendo, 12 anos sendo discriminada, quando ela tem uma oportunidade, ela não deixa nenhum obstáculo minar a sua fé. Se nós queremos receber a cura na nossa família, na nossa casa, no nosso meio, primeiro o Espírito Santo tem que nos auxiliar, porque às vezes nós perdemos Jesus pelo caminho. Mas nós precisamos não ser tomados pelas fraquezas que nos impulsionam a desistir. E essa mulher nos ensina isso, igreja. Talvez você veio aqui falando assim, faz tempo já que eu estou esperando aquela porta de emprego, faz tempo que eu estou esperando já a conversão daquela pessoa, a mudança no temperamento daquela pessoa, faz tempo que eu tenho orado para Deus mudar esse mal que existe dentro de mim. E isso tem feito você desacreditar ou diminuir a sua vida de oração. Deus tem dito para você nessa noite, se esforce, porque aquilo que Deus tem para você está para chegar. Não deixe os obstáculos te paralisar. Não deixe as circunstâncias minar a tua fé. Creia que Deus vai agir. Nós precisamos tornar-nos mais persistentes naquilo. A gente abre uma campanha, fala, vamos orar por tal coisa, ora 2 dias. Vamos fazer um jejum de tantos dias, faz jejum só na primeira semana. Vamos vamos evangelizar a pessoa, convida uma vez só. O irmão não está aqui. Tem um irmão aqui que deu um testemunho esses dias aqui, que ele veio para a igreja, para mim parar de convidar ele para ir para a igreja, mas ele veio, irmão, converteu, até se batizou. Não existe alma perdida, o que existe, irmãos, é pouca fé. Nós precisamos usar mais os recursos que Deus tem nos dado. E essa mulher nos ensina isso. Não deixe que as coisas, as diversidades, os seus medos, a multidão, as pessoas paralise você. Ainda que você tenha que vir para a igreja sozinho, a pé, cansado, mas não deixe de ir. Não deixe. Continue vindo, que Deus vai fazer a obra na tua vida. A terceira coisa que eu aprendo aqui, essa mulher, além de não deixar ser tomada pelos obstáculos, ela não perdeu a fé no meio do caminho. Porque é natural, irmãos, depois de um tempo, as coisas não dando certo, nós retrocedermos. É natural, você está lá trabalhando na empresa 10 anos, você não é promovido, você para de ser o primeiro a chegar, o último a ir embora, você esfria. Você está 10 anos tentando algo, você vai diminuindo. E a gente vai perdendo aquilo de mais valioso que nós temos, que é a nossa fé em Deus. Né? Aquela convicção que nós temos, peraí, né? Todo mundo está mudando, todo mundo está deixando de vir, mas eu estou lá. Todo mundo está retrocedendo, todo mundo está blasfemando, mas eu estou profetizando. E a gente vai sendo tomado, irmãos, por aquilo que está à nossa volta. Isso é uma fé fraca. Porque a palavra de Deus, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, não do tamanho, mas como, invariável, que não se perde, que não se quebra, que não se mistura. Se nós tivermos essa fé, nós daremos ordem às montanhas, aos problemas, às dificuldades, e eles sairão. Mas se a gente perde a fé por causa do tempo, porque já faz tanto tempo que eu tenho orado, que eu tenho buscado, que eu tenho tentado, isso não era fé. Isso era uma esperança. Porque quando a gente tem fé, como essa mulher, 12 anos, ou como tantos outros que aguardaram, como Abraão, tantos outros que aguardaram, nós continuamos aguardando com a mesma convicção de Caleb. Eis que hoje eu estou da mesma forma que quando eu tinha 40 anos. Nós precisamos guardar essa fé. 3 amigos se encontraram, na verdade eram 4 amigos, que moravam juntos, nasceram no mesmo bairro, e depois,
por oportunidades da vida, um desses amigos foram embora, e aí eles promoveram, depois de muito tempo, um deles resolveu promover um encontro entre esses amigos. E passado muitos anos, os 4 se encontraram. De repente, eles estavam ali conversando, o primeiro amigo disse: vocês não sabem como está a minha vida. Ele dizendo: eu estou sem esperança, eu perdi tudo. Eu perdi a minha empresa, eu estou falido, sem dinheiro, devendo, eu estou arruinado, desgraçado. Os outros olhando assim, de repente o segundo olhou e disse assim: ah, mas o seu problema não é nada, o meu é pior do que o seu. Você não imagina o meu sofrimento. Eu perdi meu casamento, a minha esposa foi embora, 30 anos de casado, estou sozinho, sem ninguém, eu estou arruinado, não sei fazer nada sozinho. O terceiro olhou e falou assim: mas a minha vida está pior do que a de vocês dois. Imagina a gente assim, irmão, uma conversa, que benção. Ah, minha vida está pior. Então, todo mundo olhou, mas o que pode ser pior do que isso, né? Aí tinha: eu perdi meu filho, meu único filho. Aí começou a chorar. Aí foi o quarto, olhou para os outros 3 e disse assim: a minha está pior do que vocês 3. Os outros olharam e falaram: mas o que pode ser pior? Ele falou assim: sabe o que é? Você perdeu o emprego, mas você pode conquistar algo melhor e reconstruir a sua vida. Você infelizmente perdeu o casamento, mas há a possibilidade de você reconquistar ela, ou viver uma nova vida. O terceiro: você não perdeu um filho, teu filho era de Deus. Mas eu perdi, sabe o que? Eu perdi a minha fé. E hoje eu não tenho fé para fazer mais nada na minha vida. Então tudo isso que eu falo para você é porque me falaram, mas nem eu acredito. E ele disse: não há nada pior do que perder a fé. E às vezes nós somos como esse último personagem. Nós estamos achando que o maior problema que nós temos na nossa vida é perder dinheiro, é perder dias de sono, é perder tempo. E quando na verdade nós não estamos vendo a maior tragédia que está acontecendo dentro de nós, que nós estamos perdendo a nossa paixão por Deus, a nossa fé pelas coisas de Deus, a nossa disposição em fazer valer a nossa fé. E Jesus, ele ensina aquela mulher, quando ele chega diante dela e diz: a tua fé te salvou. O teu recurso, os teus conhecimentos, a medicina, mas a tua fé te salvou. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue entender o que Jesus quer transmitir para nós nessa noite? Quarta lição que eu aprendo para haver cura e avivamento. Eu preciso entender isso. Houve, diante desse cenário, um intercessor que promoveu tanto a cura como o avivamento. Não basta eu ter fé e convicção que Deus vai fazer, isso é importante, mas precisa ser ligado a algumas ferramentas. Não é importante somente uma ferramenta, todas alinhadas ao mesmo tempo. Não basta simplesmente você depositar sua confiança em Jesus e simplesmente ficar, alienado no mundo. O que eu aprendo aqui é que, além de não deixar ser levado para os obstáculos, eu aprendo com essa história que houve a cura na vida dessa igreja antiga, da igreja velha e da igreja nova, da mulher e daquela menina, quando alguém se colocou no meio para ser como se fosse um intercessor, fosse o canal de bênção na vida daquelas mulheres. E esse personagem é Jairo. Jairo representa aqui o canal do sacerdote, representa aqui a figura paterna. Eu não digo aqui paterna simplesmente do fato da geração de filhos, não. Paternidade vai muito mais além do que isso. Vai aqui no cuidado, no zelo, na preocupação. E esse personagem, ele promove uma mudança no caminho de Jesus, que estava entrando em Cafarnaum, e quando de repente Jesus estava indo para a casa de Jairo, acontece então essa cura. Promove então esse avivamento. Amados, o que eu quero dizer para você, o texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 22, verso 30,
Deus fala assim para o profeta: eis que eu procurei um homem no meio do meu povo, e não encontrei, e por não encontrar, houve ruínas. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que Ele quer procurar dentro da nossa casa alguém. Entenda você que a cura aqui aconteceu na onde? Jairo não levou Jesus para a igreja, para a sinagoga. Jairo não levou Jesus para o cantinho ali da multidão. Jairo levou Jesus para dentro da sua casa. Eu aprendo com essa história que aquela mulher, por não poder entrar dentro da casa e levar um homem dentro da casa, ela promoveu um toque diferente em Jesus. Ela promoveu naquele ambiente que não deixava de ser uma igreja, um toque diferente. Mas Jairo, ele foi o mediador para que aquela bênção pudesse acontecer. E quantas vezes Jesus está esperando isso dentro da nossa casa? Que você seja o Jairo, que você seja o sacerdote a falar para a tua esposa ou para o teu marido: levanta aí, é hora de levantar, vamos orar, vamos para a igreja. Eu não vou, eu vou ficar em casa. Então você fica em casa, mas eu vou para a igreja. De ser o intercessor, de pegar e falar para o teu filho: não, desliga isso aí, vamos orar. De falar para o teu pai: pai, eu vim aqui hoje para liberar uma palavra de bênção para a tua vida. Você ser esse agente abençoador na sua casa. Nós precisamos aprender que essa cura aconteceu lá dentro daquela casa, porque o pai tomou a posição. Ele podia pensar: mas o que as pessoas vão falar de mim? Eu sou o líder da sinagoga, eu sou o chefe da sinagoga, andando agora com o profeta. O que as pessoas vão falar? Quantas vezes o status, o orgulho nos impossibilita de ser bênção na vida de alguém? Quantas vezes? Mas o que a pessoa vai falar de mim? Ninguém pode imaginar que eu estou indo na igreja evangélica. E se as pessoas saberem que eu pedi orientação para o pastor? E a gente às vezes perde a bênção, irmãos, por causa do nosso status. Mas Jairo, ele não se preocupou com isso. O que ele queria era ver sua filha viver. Se você quer a sua casa com saúde, se você quer avivamento na tua vida, seja Jairo na tua casa. Seja Jairo no teu casamento. Seja Jairo no seu ambiente de trabalho. Seja o Jairo no teu ministério. Aquele que fala: opa, espera aí, está tudo fora do lugar aqui? Espera aí. Mestre, chega aqui. Reúna todo mundo e começa a orar. Em nome de Jesus. Então, esse encontro de gerações nos ensina isso. Que para ver a cura, nós temos que totalizar essa cura, tanto na geração anterior, como na nova geração. Nós podemos ser egoístas. Deus quer promover algo novo na vida dos nossos pais, na vida dos nossos filhos e na nossa vida. Agora, às vezes, nós não recebemos e não conseguimos receber, não queremos ser Jairo, porque nós não queremos, irmãos, nós não queremos ser canal de bênção por causa de algumas coisas que aconteceu. Eu não posso falar isso para meu pai a vida toda foi ruim comigo. Eu não posso falar que eu amo a minha esposa, afinal, ela não se importa comigo. Eu não posso fazer isso com meu marido, senão ele vai achar o quê? Vai montar em cima de mim. E fica aquelas coisas que ficam impossibilitando a gente de ser bênção e receber a bênção. Deus não remenda pano novo com retalho velho, não derrama vinho novo em odres velhas. Então você para de carregar o passado, que você fica carregando o peso do passado, o presente não desenrola e o futuro fica preso. Aqui havia um encontro que estava acontecendo ao mesmo tempo, as duas gerações sendo curadas, a igreja antiga, as pessoas velhas, mais antigas de igreja, e a igreja nova. E é isso que Deus quer fazer aqui na nossa vida, no meio da igreja. Ele quer promover esse avivamento, esse despertamento. Ele quer agir no meio da nossa família, da nossa casa. Ele quer mudar a nossa maneira de andar, de maneira de falar, de ser. A palavra de Deus diz: se meu povo que chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, se humilhar a mim, eu ouvirei do céu, sararei as suas feridas. Deus quer promover cura neste lugar, nessa noite, cura na nossa casa, na nossa família. Mas alguém precisa fazer algo, irmão. Você precisa ser Jairo. Você precisa ser Jairo na tua vida com urgência. Lembra daquela história da menininha, do vestidinho azul? A menininha muito pobrezinha, morava num bairro simples, numa casinha bem velhinha.
E um dia, a madrinha dela passando lá para visitar ela, viu que ela não estava indo na escola porque ela estava com vergonha da roupa dela, bem pobrezinha. E a madrinha então fez um ajuntamento entre a família e conseguiram comprar um vestidinho lindo para aquela menininha, um vestidinho azul. E foi e entregou para aquela menina. A menininha então vestiu aquele vestidinho azul, ficou uma princesa. O pai e a mãe, quando olhou a menina vestida, falou assim: meu Deus, olha a nossa filha que linda, ela não pode ir na escola com esse material, vamos comprar um material melhor para ela. E comprou um material. A menina voltou toda inteligente, feliz, mais bonita. A família falou: nossa, a nossa menina tão linda, tão bonita, não pode morar numa casa assim, tão relaxada, desarrumada, caindo aos pedaços. Vamos nos esforçar e vamos pintar essa casa. E pintou a casa de azul para o lado de fora, arrumou a cama, deixou tudo um brilho. O vizinho do lado direito falou assim: olha, amor, que feio, uma casa tão bonita do nosso lado e nós com a casa tudo caindo em pedaço, lixo na porta de casa, vamos arrumar a nossa casa também. E o vizinho arrumou. E os outros vizinhos começaram a pensar da mesma forma, falou: nossa, uma rua com uma casa tão bonita, duas casas bonitas, e a nossa casa estragando essa rua. E todos os vizinhos arrumou a casa, pintou aquele vilarejo. O vereador passeando na cidade falou: nossa, casas tão bonitas e rua de terra. Conseguiu aprovar, o prefeito mandou asfaltar a rua. A rua asfaltada, as casas bonitas. Aí resolveram então mandar energia elétrica e fazer tudo de melhor naquele bairro. Aquele bairro virou referência, a cidade toda foi mudada, irmão. Isso é um fato real. Uma cidadezinha no interior do Nordeste. Tudo por causa de um vestidinho azul que uma madrinha deu. Você consegue entender que você pode fazer a diferença na vida de alguém? Você pode ser Jairo na vida da tua família, no seu ambiente de trabalho. Você pode ser o agente para promover o despertamento dentro do teu lar, no meio da tua parentela e dentro da igreja. É isso que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos aqui que a igreja precisa ser curada e nós, como igreja do Senhor, precisamos estar bem. Bem que eu falo aqui é convicto que temos vida. João, quando ele recebe a revelação através de Jesus sobre a igreja, ele escreveu numa das suas cartas, ele fala: a você que tem fama que vive, mas está morto. Está vivo aí, bate o pé para mim ver. Bate sim. Amém. Está vivo. Agora, essa saúde, essa vitalidade que nós temos, tem que promover na nossa vida frutos. Então você tem que promover no seu meio, irmãos, mudança. Você tem que ser aquela pessoa que vai chegar na tua casa e vai chamar a responsabilidade. Não importa se é mulher, se é o homem, se é o filho, se é o pai, se você é o empregado, se você é o patrão, se você é o liderado, se você é o líder, se você é o pastor, seja quem for. Você vai chamar essa responsabilidade e chegar e falar: não, a partir de hoje, nós vamos ter tempo de oração. A partir de hoje, nós vamos evangelizar mais. É triste pessoas, irmãos, que têm 20 anos de igreja velha, 20 anos de conversão, e só conseguiu levar para a igreja o filho, não conseguiu levar uma alma fora da igreja. Doente. Isso quando leva ainda, né? Pessoas de 30, 40 anos de conversão que não conseguem ganhar uma alma. E pessoas que têm 2, 3 meses de igreja, já levou para a igreja 30, 40 pessoas. Igreja sadia. Pessoas com saúde. E a mesma coisa dentro da nossa casa. Às vezes aquela brigaiada acontecendo, né? E ao invés de sermos Jairos e levar Jesus para cá, a gente leva a pornografia, leva a vizinha para falar de fofoca, leva o fulano para poder jogar, leva tudo que não presta, mas não consegue levar Jesus para dentro da casa. Então que nós possamos nessa noite ser como Jairos. Queria que você fechasse os teus olhos, inclinasse a tua cabeça. Louvor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que você pode sair daqui hoje totalmente restaurado, totalmente curado, totalmente cheio da presença do Senhor. Deus quer curar gerações aqui. Talvez você está preso a erros do passado que alguém cometeu lá atrás, e por causa do erro do teu pai, dos teus avós, você está vivendo hoje uma instabilidade na tua vida.
Quem sabe você tem sido o agente provocador do erro da geração vindoura dos teus filhos, porque você parou de ser Jairo na vida dos teus filhos, você parou de profetizar na sua casa, você parou de orar, de buscar Deus, e você deixou que os obstáculos paralisassem os seus projetos, os seus sonhos, você deixou ser tomado pelas adversidades, e você se entregou. E hoje seus pensamentos são tomados pela incredulidade, hoje você tem sido levado pelas fraquezas, pelos questionamentos, e você tem desperdiçado tanto daquilo que Deus quer fazer na tua vida e quer promover na tua vida. Nós aprendemos aqui nessa noite, com a palavra do Senhor, que não devemos depositar a nossa confiança nas coisas erradas, irmãos, porque um dia podemos ser surpreendidos, um dia podemos ser frustrados. A palavra do Senhor diz que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Nós precisamos aprender aqui nessa noite que a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida é ter Jesus pertinho, é ter Jesus cuidando da nossa família. A maior inteligência que nós podemos ter é a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. A maior capacidade de força que nós podemos ter é a força de Deus agindo por nós e através de nós. Ele quer promover uma mudança na sua geração, na sua casa, na vida dos seus familiares. Deus quer tirar do meio deles o coração de pedra e dar um coração de carne. Deus quer trazer para você o melhor dessa terra, Ele prometeu. Mas antes de dar o melhor da terra, Ele quer dar o melhor dele. O melhor dele. E às vezes você fica tão preocupado com as coisas terrenas que as coisas do alto já ficaram tão distantes, que hoje já não tem mais ânimo para orar, para louvar, para evangelizar, para falar de coisas positivas. E eu creio que Deus me permitiu nessa noite ser instrumento, mas quem está fazendo a obra nessa noite é Jairo, o Espírito Santo. É Jairo que está dizendo para você nessa noite: é Jesus, filho. É Jesus, filho. Ele está trazendo agora Jesus para mais perto da sua vida. E Ele está tirando os pranteadores, aqueles que estavam dentro da sua casa só chorando e murmurando, aqueles que diziam: não importune o mestre, a filha já morreu, os seus sonhos já morreram, os seus projetos já morreram. Ele está tirando isso da sua vida nessa noite. E Ele está dizendo: levanta aquilo que está morto. Levanta aquilo que estava agora prostrado, vai levantar. E essa menina não só levantou, mas a palavra do Senhor diz que ela levantou e comeu, porque só quem está vivo tem fome, irmão. Tem gente que tem fome demais, mas só quem está vivo tem fome. Mas nós temos que ter fome demais da palavra de Deus. Fome. Nós precisamos buscar a presença de Deus a todo instante, saciar a nossa sede, mergulhar no oceano do Espírito. E nessa noite Deus te trouxe aqui, igreja. Deus te trouxe aqui para te dizer: a sua vida vai fluir mais quando você consertar o seu relacionamento comigo, diz o Senhor. Quando você consertar o teu altar, quando você começar a entender o que eu tenho para a tua família, para a tua casa, quando você enxergar que às vezes é preciso se afastar de algumas coisas, é preciso tirar os pranteadores, é preciso se afastar daquilo que promove na tua vida o velho. É preciso você entrar no meio da multidão e me tocar de uma forma diferente. Eu estou cansado de ser esbarrado. Eu preciso receber o teu toque, porque eu quero liberar virtude sobre o teu casamento, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde. Mas você precisa me tocar. E você tem entrado no meio da multidão como a multidão. Mas eu quero que você entre aqui e você me toque nessa noite como filha, como filho. Oh Senhor, o Senhor está aqui passeando no nosso meio. Se coloque de pé, igreja, vamos adorar o Senhor. Poderoso, Ele é poderoso. Está sentado
Vai falando nessa noite, irmãos. Deus quer ouvir a tua voz. Se der vontade de orar, ora. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de louvar, louve. Se der vontade de levantar a mão, toque Jesus neste lugar. Vai tocando. Hoje você pode tocar da forma espiritual. Se renda a Ele, se renda a Ele. Se renda a Ele, desliga a chavinha. Desliga, fecha os teus olhos, fale com Deus. Oh Senhor, vai tocando, Jesus. Nós te tocamos e o Senhor libera virtude, Pai. Seja, Pai. Vai curando a tua igreja, vai curando a tua casa, Deus. Vai abrindo as portas, poderoso Deus. Oh, santo, santo, glorifica a igreja. Pai, o Senhor nos toca quando todos, ó Pai, se afastam. O Senhor, Pai, libera palavras de vida quando todos geram morte. Deus, nós não precisamos gastar os nossos recursos, porque o Senhor está aqui, Deus. Temos sede de Ti, Pai. Fale com Ele, igreja. Ele tem todo o poder para agir na tua história. Não importa como foi até hoje, toque hoje nele. Seja o louvor. Seja a honra. Toda a Ti, Senhor, meu Deus. Poderoso, vai agir na minha vida, Pai, na tua igreja. Vem na nossa casa, Jesus. Entra na vida dos nossos filhos, entra na vida dos nossos irmãos, dos nossos pais. Pai, libera a palavra de vida, Pai, sobre a nossa vida espiritual, sobre as nossas finanças. Oh, poderoso, traga cura para nosso corpo, para nossa mente. Oh, Senhor Jesus, é Tu, Pai, que nós chamamos. Poderoso Deus. Comece a exaltá-lo. Poderoso Deus. Ele transforma Jacó em Israel. Ele faz de Saulo Paulo. Ele muda a história. Se Ele está aqui. Minha alma anseia por Ti. Nosso levantar, libera a virtude, Jesus, libera a virtude, Jesus, libera essa virtude, Jesus. Nós te tocamos de forma diferente, Pai. Comece a exaltá-lo. As vozes
mãos, comece a glorificá-lo, irmãos. É seu momento de tocar no meio da multidão. Toca! Vê essa multidão! Minha alma anseia por ti.